Bem-vindos ao Quizine 7 temas número 5. 7 questões e 7 documentários sobre biografias, ciências, geografia, história e artes. Pedro o Grande teve seu reinado em qual país? A. Espanha. B. França. C. Rússia. A. Rússia. Pedro I, ou Pedro o Grande, foi czar da Rússia de 1682 até a formação do Império Russo em 1721. Em qual oceano se localiza a Fossa das Marianas? A. Índico. B. Atlântico. C. Pacífico. Fica no Pacífico. É o local mais profundo dos oceanos, com 10.984 metros de profundidade. Fica a leste das Ilhas Marianas. Em qual cidade italiana se localiza a Fontana di Trevi? A. Roma. B. Nápoles. C. Veneza. Em Roma. A Fontana di Trevi, em Roma, é a maior e mais ambiciosa construção de fontes, idealizada em 1762 por Nicola Salvi. Qual foi o império fundado por Gengis Khan? A. Império Mongol. B. Império Otomano. C. Império Persa. Império Mongol. O Império Mongol dos séculos 13 e 14 foi o maior domínio de terras contíguas da história. Em que ano aconteceu a primeira Copa do Mundo de Futebol? A. 1920. B. 1930. C. 1940. Foi em 1930. Em 1930, o Uruguai foi escolhido como sede da primeira Copa do Mundo. Em sua final, o Uruguai venceu a Argentina por 4-2. Como o russo Grigori Rasputin ficou conhecido? A. Pregador. B. Iluminado. C. Monge louco. Como monge louco. Grigori Efimovich Rasputin, 1869-1916. Foi um místico russo que se aproximou da família do czar Nicolau II e entrou para a história como monge louco. Qual livro da Bíblia é narrada a história de Adão e Eva? A. Gênese. B. Êxodo. C. Levítico. Foi em Gênese. Em Gênesis é contada a história dos primeiros anos do mundo, como Deus criou todos os seres, o primeiro homem e a primeira mulher. Vamos saber mais? Pedro I, 1672-1725, conhecido como Pedro o Grande, foi o czar da Rússia de 1682 até 1721. Reinou junto com seu meio-irmão mais velho, Ivan V.
Como Czar percebeu que seu país era socialmente e tecnicamente atrasado, viajou por 18 meses pela Europa, se passando por marinheiro e trabalhando como carpinteiro num estaleiro da Holanda. Aprendeu a retalhar gordura de baleia. Estudou anatomia e cirurgia observando dissecação de cadáveres. Visitou museus e galerias de arte a fim de trazer para seu país ideias europeias de progresso. Em 1697, organiza uma expedição diplomática à Europa Ocidental, a que dá o nome de Grande Embaixada, em busca de conhecimentos técnicos, militares e náuticos, bem como obter o apoio das nações europeias para fazer frente ao Império Otomano. Regressando à Rússia no outono de 1698, trouxe com ele centenas de mestres, técnicos, médicos e homens letrados que recrutou pela Europa. Em 1703 constrói São Petersburgo, a nova capital da Rússia, com um projeto urbanístico mais ocidental. Esta seria uma ponte de ligação da Rússia com a Europa Ocidental no ponto de vista cultural. Pedro morreu em 8 de fevereiro de 1725 aos 52 anos, possivelmente de infecção urinária. Houve uma grande comoção na Rússia e na Europa com a notícia de sua morte. Geologicamente, a Fossa das Marianas é o resultado de deslizamentos de placas tectônicas. O ponto mais profundo da fossa foi sondado pelos navios Challenger e Challenger II da Marinha Real. O fundo da Fossa das Marianas foi atingido em 1960 pelo batiscafo Trieste, da Marinha Americana, tripulado pelo tenente Don Walsh e o cientista suíço Jacques Piccard, que passaram 20 minutos no fundo do oceano, numa expedição que durou ao todo 9 horas. Um dos mais antigos aquedutos que abastecia a cidade de Roma, o Aqua Virginia, se encerrava no cruzamento de 3 estradas, a Trevi. Técnicos romanos por volta de 19 a.C. encontraram essa fonte de água extremamente pura, segundo a lenda, com a ajuda de uma virgem, a pouco mais de 22 quilômetros da cidade. Os aquedutos da Roma Antiga eram construções complexas em matéria de desnível que os engenheiros da época dominavam, usando a lei da gravidade para levar água para as cidades. A água dessa fonte era levada através de um aqueduto para Roma diretamente para as casas de banho de Marco Vipsânio Agripa, e serviu a cidade por mais de 400 anos. Durante as guerras góticas, os godos destruíram os aquedutos de Roma. Como consequência, os romanos foram obrigados a se abastecer da água de poços poluídos e das águas do rio Tibre, que recebiam os esgotos da cidade durante a Idade Média. Com o Renascimento, no século XV, o Papa Nicolau II, no ano de 1453, determinou que fosse reformado o Aqua Virginia, restaurando sua fonte para o abastecimento da cidade. Em 1629, o Papa Urbano VIII quis transformar aquela simples fonte em uma grandiosa obra de arte, encomendando a tarefa para o escultor Benini, porém com o falecimento do Papa esse projeto foi abandonado. No início do período barroco, houve uma competição entre os arquitetos em redesenhar a fonte, organizada pelo Papa Clemente XII, em 1730. Nicola Salvi foi derrotado, mas efetivamente Salvi foi que iniciou o projeto no ano de 1732 e seria concluído em 1762, quando a estátua de Netuno de Pietro Brassi foi afixado no centro da fonte. Salvi não chegou a ver seu projeto pronto, pois morrera antes. Coube a Giuseppe Panini concluir a obra. Existe a tradição de atirar uma moeda na fonte para a realização de 3 pedidos. Quase sempre um desses desejos é o de regressar a Roma. Em 2016 foram recolhidos 1,5 milhão de euros, revertidos em projetos de beneficência. Gengis Khan, 1162-1227. Nascido com o nome de Temujin, perto do lago Baikal, enfrentou a rejeição de sua família e de seu próprio clã, mas conseguiu conquistar sua liderança, vencendo seus rivais, e unificar os povos mongóis sob seu comando. Estrategista brilhante, venceu a muralha da China, conquistou o Império Tangut, estendeu o seu império em direção ao oeste e ao sul,
e tornou-se o líder militar que mais conquistou territórios na história, controlando quase 20 milhões de quilômetros quadrados. Gengis morreu antes de ver seu império alcançar sua extensão máxima. Foi um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história da humanidade. As suas campanhas eram acompanhadas por massacres em larga escala das populações civis, sendo estimado que causou a morte de 30 a 60 milhões de pessoas. Teve cerca de 500 esposas e concubinas. Um estudo realizado em 2002 concluiu que 8% da população da região anteriormente ocupada pelo Império Mongol podem ser descendentes de Gengis. Um outro estudo de 2007 afirma que 34% dos atuais mongóis são seus descendentes. O Campeonato Mundial de Futebol existe desde o início do século XX, dentro da programação dos Jogos Olímpicos. Porém, surgiram rumores que na Olimpíada de Los Angeles em 1932 o futebol seria excluído dos Jogos. A Federação Internacional de Futebol, num congresso em Amsterdã, criaram um novo torneio. Surgia a ideia da primeira Copa do Mundo de Futebol. Campeão olímpico em 1924 e 1928, o Uruguai foi escolhido como a sede da primeira edição. A Europa passava por uma grave recessão econômica. Países como Inglaterra, Espanha e Holanda refutaram em participar, e seus jogadores temiam perder seu emprego quando retornassem. 13 países participariam do torneio: Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Iugoslávia, Chile, Brasil, França, Romênia, Paraguai, Peru, Bélgica, Bolívia e México. Construído a toque de caixa, o Estádio Centenário ficara pronto para receber 70 mil entusiastas do futebol. O melhor de cada um dos 4 grupos disputaria a semifinal. A Argentina atropela os Estados Unidos, e o Uruguai a Iugoslávia, com o mesmo placar de 6-1. O Uruguai enfrentaria a Argentina na primeira final de Copa do Mundo. A seleção bicampeã olímpica vence a Argentina com o placar de 4-2. O Uruguai se torna o primeiro campeão mundial de futebol. Nascido de uma família plebeia em uma vila da Sibéria, Rasputin passou por uma experiência de conversão religiosa, e por entre 1903 a 1905, cativou líderes da Igreja Ortodoxa Russa e da sociedade. Tornou-se uma figura famosa e eventualmente se encontrou com o czar em novembro de 1905. No final de 1906, Rasputin começou a atuar como curandeiro de Alexei, filho do czar que sofria de hemofilia e era o único herdeiro ao trono. Todavia, considerado dissoluto, licencioso e devasso, com supostas orgias e envolvimento com mulheres da alta sociedade, o czar Nicolau II afasta-se então de Rasputin, mas a czarina Alexandra mantém a sua confiança absoluta no decadente monge. No dia 30 de dezembro de 1916, Rasputin foi assassinado por um grupo de nobres conservadores que se opunham à sua influência sobre Alexandra e o czar. É o primeiro livro da Bíblia, tanto da hebraica como da cristã. Faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros bíblicos. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em Gênesis é contada a história da criação do mundo, as genealogias dos patriarcas bíblicos, até a fixação deste povo no Egito.
através da história de José. A semana da criação consiste em 10 comandos divinos, ordenados nos 6 dias da criação, seguido de um dia de descanso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem, em si, fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Se você gostou, é importante mostrar ao YouTube com seu like. Não perca nossos próximos vídeos se inscrevendo em nosso canal. Para você não custa nada. E para nós faz toda a diferença. Agradecemos por assistir até o final. Te espero no próximo vídeo.